obras públicas pode acompanhar o vosso trabalho debaixo da figura de supervisor, ok? Só que não vai poder estar presente no júri final da avaliação do trabalho. Pode assistir à defesa, mas não pode integrar formalmente o júri, porque não cumpre os requisitos da legislação. Não há problema nenhum em que haja também um orientador externo à escola. Tem que haver sempre um orientador da ATC da farmácia, ok? Pode haver um orientador externo, mas aí tem que haver sempre um orientador da ATC de farmácia. E serão, obviamente, uma destas duas pessoas, ou só uma destas duas pessoas é que poderá integrar o júri, porque a legislação não permite que, se vocês tiverem dois orientadores, que os dois estejam presentes no júri, ok? Isso não é interpretação da escola, está na legislação. No Decreto-Lei de Graus e Diplomas, é assim que está definido. Em termos da data limite da entrega dos anteprojetos, como eu disse, vocês terão que carregar o anteprojeto no Moodle. Estas são as datas limite, portanto, mais ou menos coincidem com cerca de uma semana antes da data que está prevista no calendário de exames para vocês apresentarem o trabalho, ok? Mais ou menos uma semana antes, que é para dar tempo de nós constituirmos o júri, de organizarmos um calendário de defesas, porque imaginem, se vocês todos entregarem em época normal, por exemplo, se calhar na data que está no calendário de exames, é impossível todos apresentarem naquele dia. Porque à partida, em 4 horas, se calhar não conseguimos que 16 pessoas façam a apresentação do trabalho. E aí teremos que dividir e passar alguns para a data seguinte, para o dia seguinte, por exemplo. Daí nós precisamos de cerca de uma semana para fazermos chegar o anteprojeto aos elementos do júri, dar tempo a eles lerem e organizarmos as apresentações. Portanto, isto está já definido e é cerca de uma semana, mais ou menos, antes, a data limite, antes da data em que vocês têm que fazer a apresentação. Volto a dizer, isto não é uma corrida de velocidade, ok? É uma maratona. Vocês devem entregar o anteprojeto quando entenderem, em consonância com os vossos tutores, que o trabalho está suficientemente amadurecido, que se vocês tiverem que começar no dia seguinte o vosso trabalho final de mestrado, o podem fazer. Não há dúvidas, não há necessidade de terem que voltar a fazer pesquisa para voltar a rever a metodologia ou os objetivos, ok? Isso, no meu entendimento, é muito importante. Estrutura do anteprojeto. Já vamos ver, já tenho o template no Moodle. Eu já vou partilhar, mas vamos continuar pronto, e é isto. Ok, tem aqui alguma bibliografia, mas a bibliografia hoje em dia na internet encontra-se de tudo e além disso, dependendo do tema que vocês escolherem, devem pesquisar a bibliografia que diga respeito ao tema. Depois falaremos um pouco disso na próxima aula. Eu normalmente costumo convidar também a doutora Teresa Lima, que é a responsável dos serviços de biblioteca da escola, que vai fazer uma pequena apresentação, e costuma haver também formações, ações de formação organizadas pela biblioteca sobre pesquisa bibliográfica, sobre a utilização do Zotero, e portanto eu quando tiver conhecimento posso-vos transmitir, até porque depois há lugar a certificados se quiserem, isso pode ser importante para vocês. Também me aconteceu de tentar no primeiro semestre organizar uma formação específica para os vossos colegas de segundo ano e não apareceu ninguém. Portanto, eles pediram-me para organizar, eu falei com a doutora Teresa Lima, ela apareceu e de repente apareceram outras pessoas que mostraram interesse em vir e os vossos colegas de segundo ano, nenhum apareceu. E, portanto, eu só peço que se houver esse interesse da vossa parte, não me preguem uma partida dessas. Porque a senhora foi em horário fora de horas de trabalho, ela disponibilizou-se para vir fazer a apresentação e depois acabou por não ocorrer porque os principais interessados não apareceram. Mas isso falaremos na próxima aula, ok? Mas, até agora, não sei se há alguma questão que queiram colocar. Pronto, espero que não estejam a ficar assustados. Sobre o modelo do anteprojeto. Portanto, eu tenho aqui. Desculpem. Eu vou partilhar com vocês, já está também no Moodle, o template que vocês devem seguir. Penso que já estão a ver, se não estão a ver, deve estar a aparecer. Portanto, é um template muito simples.
Vocês adaptam consoante o tema que vocês escolherem, ok? Aqui o vosso nome, tem que pôr aqui o título do trabalho, preencherem devidamente isto, e isto tem que ser adequado depois ao trabalho que vocês quiserem fazer. Portanto, isto foi definido, desculpa, isto foi definido já há alguns anos. Tem um primeiro capítulo de introdução. Aqui não está, mas vocês podem incluir um índice, ok? Aqui tem um capítulo da introdução e vamos falar com o pormenor de cada um dos capítulos na apresentação que eu tenho a seguir. Na proposta de tema, na maior parte das propostas, já tem um tópicozinho sobre a introdução ou enquadramento do tema. Depois, um segundo capítulo da metodologia. Isto é a estrutura natural de qualquer trabalho, ok? Vocês já estão habituados a isso. E a metodologia varia muito consoante o tipo de trabalho. Se vocês escolherem um trabalho de cariz laboratorial, a metodologia organiza-se de uma forma. Se for um trabalho de cariz epidemiológico, já tem outra estrutura, mais adequada, por exemplo, àquilo que está aqui, mas isso vocês depois terão que trabalhar com o vosso tutor, ok? Um cronograma, e aqui muitas vezes é o tópico onde vocês têm mais dificuldade, que é como é que eu vou fazer um cronograma, e isto é muito relevante porque na prática é uma planificação no tempo das tarefas que nós temos que executar no desenvolvimento do nosso trabalho, ok? Já vamos falar com mais pormenores sobre isto na apresentação que eu tenho a seguir. Mas às vezes as pessoas desvalorizam a questão do cronograma e depois vão para o segundo ano e nunca mais olham para o cronograma. E depois, quando o ano está quase a acabar, é que veem que ainda falta uma data de etapas que já deveriam estar a ser desenvolvidas e não estão. Em alguns casos, é exigido que vocês enviem um processo para a Comissão de Ética, e aqui na próxima aula vamos falar sobre isso, a submissão de processo à Comissão de Ética. Alguns de vocês eventualmente já tiveram que submeter em trabalhos de fim de licenciatura, outros não. Vamos ver com pormenor quando é que isso é necessário. Se vocês quiserem fazer um trabalho de dissertação com base em questionários, tiverem que contactar com pessoas, digamos que recrutar voluntários ou respondentes para passarem o questionário, é exigido que vocês submetam um processo à Comissão de Ética. Se há custos que têm que ser equacionados, não quer dizer que vocês vão pagar, nada disso, mas é importante, quando se faz investigação, que quem faz a investigação tenha a noção que os reagentes, o material, não é de graça, não cai do céu. E, portanto, aqui o que se espera é que vocês, com os vossos tutores, aprendam como é que se faz, como é que se pode encomendar o material numa empresa que venda reagentes, por exemplo, ou vidraria, como é que se identificam as referências, fazer uma estimativa de encargos com os preços enfim, que estão disponíveis na net, e depois apresentarem isso aqui. É para vocês, digamos, é um exercício que é importante para vocês, se um dia alguém chegar à vossa beira e dizer, olha, eu quero que me investigue isto, quanto é que precisa? Quanto é que eu tenho que pagar para me desenvolver este trabalho, para implementar este método? E vocês têm que ter uma ideia como é que organizam uma proposta de orçamento, ok? E depois, obviamente, tem as referências que nós, na farmácia, recomendamos que usem as normas APA, ok? Também eu posso disponibilizar depois, na próxima aula, podemos ver isso, uma pequena brochura com as normas APA. Basicamente é uma receita de cozinha, para aqueles que acabaram o curso há mais tempo devem se recordar, é praticamente uma receita de cozinha que nós seguimos, não é? Quem usar um gerenciador de referências, normalmente ele organiza segundo o modelo o normativo que a gente escolher. De qualquer das formas, é conveniente sempre analisar com cuidado, porque às vezes os gerenciadores pregam-nos partidas. Pronto, depois anexos, no caso de haver necessidade de colocar anexos, por exemplo, quem tiver a intenção de passar um questionário, por exemplo, em utentes de uma farmácia comunitária ou de várias farmácias comunitárias, tem que ter uma autorização do responsável da farmácia para poder passar os questionários lá. E, portanto, às vezes até um simples mail a dizer, pelo responsável, a dizer que aceita participar e isso depois tem que vir aqui.
Há uma recomendação que eu faço já: se algum de vocês escolher um tema que implique passar questionários e submeter o processo à Comissão de Ética, deve tentar, até ao final deste ano civil, deste ano letivo, ter, digamos, o processo pronto para submeter à Comissão de Ética. Porque normalmente a Comissão de Ética demora cerca de 2 meses, dependendo do período do ano, e vocês, enquanto não tiverem um parecer favorável da Comissão de Ética, não podem começar a passar os questionários. E só depois de recolherem os dados é que os podem tratar, é que podem escrever a dissertação, ok? Pronto, como estão a ver, é uma estrutura relativamente simples. Não é nada assim enfim, Agora, uma questão é de escolherem os temas, não é? Até agora, alguma questão que queiram colocar? Não? Tudo claro? Estejam à vontade, se tiverem dúvidas, está bem? Hum, Se tiverem dúvidas, paramos e eu concretizo. Bom, nesta parte agora seguinte, vamos falar então com mais pormenor eh, de elementos que devem constar no anteprojeto e, obviamente, depois na dissertação, no trabalho final de curso. Muitos deles são os mesmos para quem for realizar um relatório de estágio, ok? Eu, o ano passado, em 2025, assisti à apresentação de um relatório de estágio e a colega que apresentou esqueceu-se completamente da estrutura de como deve organizar um trabalho, seja ele qual for, um relatório, ok? Que tem que ter sempre a mesma estrutura, um enquadramento teórico com os objetivos, depois a metodologia, resultados, discussão, conclusão e depois a bibliografia de apoio, ok? Portanto, a estrutura é sempre a mesma, está bem? Nunca se esqueçam disso. A outra apresentação então, que eu tenho aqui para vos mostrar, mas se calhar antes de passar, deixem-me só ver quem é que entrou depois que eu não marquei as presenças. Deixem-me só ver aqui se há aqui alguém, só para depois não me esquecer. Eu entrei. Eu vou partilhar tudo só para ver. Ora, bem, das pessoas que estão aqui, a Ana Cerqueira já está. É assim, eu como estou a partilhar não vos vejo. Portanto, a Ana Cerqueira não está ainda, pois não? Estou A aqui. Daniela, está? Ana Cerqueira, desculpa, é que eu não vos estou a ver. Não A tem. Daniela Gonçalves Sim. também está. O Ellen Lima ainda não está. A Maria Saraiva. E está. Vamos agora ao outro. Não sei se era esta. Era outra. Desculpem lá que isto o módulo tem dois separadores consoante a área. A Inês Neto está? Não. E o Paulo está, já chegou. Ok. Pronto, desculpem lá, mas assim fica tudo direitinho. Portanto, vocês já têm, cada um dos ramos tem então a ficha, como eu vos tinha dito, o planeamento da unidade, tem um link para as minhas aulas, depois aparecerá aqui um link para as aulas do professor João Paulo Martins, aqui onde eu registro a assiduidade, tem o sumário e aqui tem o material de apoio que eu vou pondo, portanto tem a apresentação da unidade, foi aquela que eu tive a mostrar, tem o modelo do anteprojeto e aqui tem a outra apresentação que eu vou fazer a seguir. Assim, nós podemos fazer a aula toda seguida. Se vocês quiserem fazer um pequeno intervalo, depois digam-me, está bem? Pronto,
Não sei se já estão a ver. Sim. Penso que sim. Sim. Pronto, esta apresentação visa escapulizar, digamos assim, no bom sentido, aqueles capítulos que eu vos falei há pouco, chamando a atenção. Isto não é para saberem de cor, ok? É quando tiverem a escrever uma introdução e quiserem saber os aspectos relevantes que devem constar na introdução, ou nos objetivos, ou na metodologia, consultam ou esta apresentação ou vão ao tio Google e há muita coisa na internet hoje em dia. Não atirem à toa, ok? Isso nunca deve acontecer. Portanto, como é então que devemos organizar e que tópicos é que devemos considerar? Estes aqui são aqueles que estão na estrutura do ano de projeto. Nós vamos começar por diferenciar bem o que é tema e o que é título. Isto é uma apresentação que é chapa 24, mas que é muito relevante porque muitas vezes as pessoas, quando escrevem os trabalhos, esquecem-se enfim, eh, de componentes relativas ao conteúdo que são importantíssimas, ok? Portanto, vamos ver a diferença entre tema e título. Alguns dos temas que vos vão ser apresentados já não é tanto um tema, já tem um título muito mais concretizado. Vamos falar sobre a introdução, o que é que deve conter uma introdução, a metodologia, e aqui, como eu vos disse, consoante o tipo de trabalho, a metodologia pode ser significativamente diferente. Aspectos relacionados com o cronograma que são fundamentais, as questões éticas e deontológicas. Eu não vou aprofundar muito isto agora. Vamos ver isto na próxima aula. Vamos percorrer os vários modelos que quem tiver que submeter à Comissão de Ética um processo tem que preencher. Eu sei que alguns de vocês, se calhar na licenciatura, já o tiveram que fazer, correto? Quem é de vocês que já teve que submeter na licenciatura? Alguém que teve que submeter? Eu, Desculpa, eu não estou a ver quem é. Inês. Inês, pronto. E foi na escola, correto? Foi. Pronto. Se vocês tiverem que submeter no hospital, o processo, na essência, é igual, mas os modelos são completamente diferentes, ok? E variam de um hospital para o outro. Mas o conteúdo basicamente é o mesmo. Vamos falar novamente da questão dos custos e das referências. Tema e título. Muitas vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa e não é. Se eu perguntasse a uma de vocês, por exemplo, à Marta, qual era a área em que gostava de desenvolver o trabalho, ela já me disse que queria ir para estágio, correto? Não foi, Eu Marta? não sei ainda. Não sabe ainda, pronto. Eh, um exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos de temas: plantas medicinais, dermocosmética natural, interações medicamentosas, portanto, é algo ainda muito vago, é um chavão, ok? Quando a gente quer fazer um trabalho, não sabe muito bem sobre o que é que quer fazer o trabalho, mas sabe que gostava de fazer em algo relacionado com plantas medicinais ou com interações medicamentosas. Depois, o que é que vamos fazer a seguir? Se não sabemos ainda no concreto o que queremos fazer, vamos pesquisar e vamos ver o que há dentro daquela área que nos possa suscitar interesse, ok? E então aí vai surgir depois o título, desculpem, que é algo muito mais delimitado, ok? Obviamente que o título é sempre provisório até vocês entregarem o trabalho final, no próximo ano, ok? O título que vocês adotarem agora no ano de projeto, este ano, vocês para o ano ainda o podem alterar, até entregarem o documento final de dissertação ou de relatório final de estágio, está bem? Portanto, vai sendo explorado, vai sendo trabalhado. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, de título: Determinação da atividade biológica de Quercus rubra, que é um carvalho, ok? A utilização de água de rosas na produção de sais de banho. Interações entre a rosuvastatina e alimentos, uma revisão sistemática. Isto são alguns títulos, e estão a ver que é algo muito mais específico do que o tema. Mesmo assim, não quer dizer que este título seja integralmente aceitável, porque às vezes é exigido que se concretize, e vamos ver alguns tópicos que nos ajudam a delimitar o título e a sua importância. Portanto, aspectos que podem ajudar a definir o título. Onde, por exemplo, eu se quiser fazer um estudo sobre a osteoporose em idosos, ok? Eu tenho que definir qual é a região geográfica onde quero realizar o estudo.
Pode ser na cidade do Porto, pode ser no norte de Portugal, pode ser na Europa toda, por exemplo, ok? É importante definir a área geográfica. E depois o período do ano em que vamos realizar o estudo. Eu vou fazer um estudo, um levantamento da prevalência da osteoporose em idosos, por exemplo, mas eu vou recolher os dados em 2026. Portanto, eu tenho que definir o período temporal em que vou realizar o estudo, neste caso um estudo transversal. De que forma, por que meio? Poderá ser através de densitometria óssea, pode ser apenas por questionário, e só aquelas pessoas que já fizeram algum tipo de exame no sentido de identificar osteoporose, enfim. E depois sobre o que é que queremos falar. Neste caso, dei o exemplo da osteoporose. Portanto, mas é importante perceberem que não é preciso responder a todos estes pontos elencados, ok? Mas isto ajuda a trabalhar o título. E não se esqueçam que o título, quanto melhor trabalhado, mais claro fica para nós que vamos desenvolver o trabalho exatamente o que é que estamos a estudar, ok? Se eu pusesse qualquer coisa só do género, vou fazer um estudo sobre água de rosas. Sim, mas o que é que vou estudar sobre a água de rosas? A estabilidade, o custo de produção, a influência de essências ou das rosas que vou utilizar ou da variedade de rosas que vou utilizar. Percebem? Portanto, só é preciso concretizar, ok? Estes são os aspectos que, ao nível da introdução, e agora vamos passar para a introdução, que devemos atender, ok? No fundo, enquadrar o tema e fundamentar sobre a importância do tema, ok? Isto é muito importante porque é através da introdução que nós realçamos a importância de estudarmos aquele tópico. Se não houver interesse no estudo, para que é que a gente vai fazer um estudo, uma investigação sobre aquele tema se não tem interesse absolutamente nenhum? E daí a importância de apresentarmos qual é o problema que queremos investigar. Qual é o problema para o qual nós queremos dar uma resposta, ok? Podemos, e pode fazer sentido ou não, equacionarmos hipóteses. Hipóteses são respostas ao problema, à pergunta que nós vamos formular, ok? Pode haver necessidade de formular várias perguntas que podem ser negadas ou não haver necessidade de equacionarmos hipóteses. Mas o que é obrigatório depois é traçarmos os objetivos. Um objetivo ou dois gerais e depois os objetivos específicos. E aqui, eu agora ia-vos perguntar a vocês, porque é que vocês acham que é importante termos cuidado com o traçar dos objetivos? Ó, Leonor, o que é que me diz? Será que é importante? É uma das coisas mais difíceis de definir, são os objetivos. Parece uma coisa muito fácil, mas não é nada fácil. Sim, basicamente os objetivos diz-nos o que é que o trabalho é sobre, ou o que é que aborda, digamos assim. Sim, O que é sim. estudado. Mas mais importante ainda, para cada um dos objetivos, nós depois vamos ter que ter uma correspondência na metodologia que vamos escolher para responder àquele objetivo. Quem já teve aulas comigo, eu costumo dizer que é muito importante termos uma linearidade entre os objetivos específicos e a metodologia. Para cada objetivo específico, eu devo ter na metodologia qual é o método ou técnica que eu vou implementar para responder àquele objetivo. Ok? Isso depois também nos ajuda no cronograma, na elaboração do cronograma, em traçar as etapas que já vamos ver, podemos colocar no cronograma. Percebem? Portanto, o objetivo geral é muito importante, quando muito no máximo dois objetivos gerais, mas depois temos que tentar equacionar objetivos específicos que terão que ter correspondência na metodologia. E depois, obviamente, nos resultados. Reparem que isto tal linha. Eu gosto muito de dizer que há uma linearidade, porque nós traçamos um objetivo específico, temos que depois na metodologia identificar o método ou os métodos que vamos implementar para responder àquele objetivo e depois, quando tivermos os resultados, haverá correspondência no capítulo dos resultados e na discussão. Ok? Portanto, para cada objetivo específico, nós temos que ter esta linha horizontal ao longo do trabalho. E para cada objetivo específico, pode ou não corresponder a um capítulo.
ok? Portanto, por exemplo, aquele exemplo que eu há pouco vos tinha dado, estou a inventar, ok? De estudo, a determinação da prevalência de osteoporose em idosos da cidade do Porto. E eu primeiro posso pôr um primeiro capítulo para caracterizar os idosos da cidade do Porto, ok? O primeiro objetivo específico pode ser caracterizar os idosos da cidade do Porto. Depois, eu vou ter que determinar se a pessoa tem ou não tem osteoporose e qual é o grau em que a pessoa apresenta. E então, para isto, tem que ter uma nova metodologia. E vou ter depois nos resultados, os resultados X% já têm osteoporose, outros osteopenia, outros não têm nada, ok? E depois um terceiro capítulo é se há uma relação, por exemplo, estou a especular, entre a alimentação que a pessoa tem. Eventualmente eu posso ter caracterizado, quando caracterizei os idosos, ter caracterizado o regime alimentar e tentar verificar se há uma relação entre a alimentação, por exemplo, e o nível de osteoporose que a pessoa tem. Estou a inventar, ok? Só para vocês entenderem que, para cada objetivo específico, tem que haver um correspondente na metodologia e depois nos resultados e na discussão. Não sei se estou a ser claro. Isto é um bocado maçudo, é sempre a mesma coisa, mas muitas vezes quando estamos a escrever os trabalhos esquecemos da importância destes tópicos, ok? Vamos então continuar. Desculpem lá, de repente. Bom, vamos tentar falar um bocadinho mais sobre o primeiro tópico, que é o enquadramento do tema e a fundamentação do estudo. Que são estes tópicos, estas notas, que vão transparecer para quem vai ler o trabalho, começa a ler o trabalho, da importância do tema. Se o tema é relevante, se não é relevante, e o porquê do interesse em desenvolvermos esse tipo de trabalho. Obviamente que primeiro é preciso caracterizar o objetivo, ok? Falar um bocadinho do contexto, enfim, a origem, a evolução, a atualidade. É muito importante aqui nós colocarmos dados estatísticos, se os tivermos, ok? Estamos a falar, eu há pouco estava a falar da questão, voltamos à questão da osteoporose em idosos da cidade do Porto. Se tivermos dados a nível nacional ou internacional, e implicações ou encargos com o tratamento ou o controle da osteoporose em idosos, por exemplo, é aqui que devemos colocar esses dados, para realçar a importância de conhecermos o retrato da osteoporose em idosos na cidade do Porto, ok? Até para depois poderem ser tomadas medidas de controle da doença. Portanto, é aqui então que vão aparecer estes dados que permitem então compreender a dimensão do problema, ok? E eventualmente equacionar medidas corretivas ou curativas, se for esse o caso, do problema, ok? Muitas vezes pode haver teorias ou conceitos associados e é aqui que eles devem ser explicados. Seja há estudos que digam que se o consumo de leite ou derivados reduz o risco de, nós, na caracterização dos idosos e do seu regime alimentar, podemos, obviamente, aqui na introdução, salientar a importância de também analisar o regime alimentar, o consumo de leite e derivados e por aí fora, ok? Porque às vezes já há teorias associadas àquilo que queremos estudar. Na prática, muitas vezes, e eu recomendo sempre a quem faz um estudo de mestrado, que faça, que aproveite a revisão da bibliografia que vai fazer, que traduza isso numa revisão sistemática ou num scope and review e que tente, se não der para publicar, pelo menos para levar como um póster a um congresso ou uma comunicação oral. Que é outra coisa que vocês devem ter cuidado, é rentabilizarem o esforço e o trabalho que vão ter ao longo do mestrado, ok? E este estado da arte, que na prática resulta de uma revisão da literatura cuidadosa, pode e deve resultar numa comunicação sob a forma de póster, comunicação oral ou até numa publicação, ok? Eu sei que alguns de vocês, não sei se já chegaram a fazer revisões sistemáticas ou scope and reviews, são exemplos. Isso depois terá que ser trabalhado com o vosso tutor ou os vossos tutores,
ou orientador já no próximo ano, mas muitas vezes o primeiro capítulo da tese, da dissertação de mestrado, é basicamente uma revisão sistemática, uma scoping review, ok? Uma vez que vocês vão ter o trabalho de pesquisar, de rever a literatura sobre o assunto, rever o estado da arte, é importante que isso possa, por exemplo, constituir o primeiro capítulo da vossa dissertação, ok? Hum, Tem aqui agora um exercício para um determinado problema que também foi inventado. Será necessário suplementar a dieta dos idosos com cálcio para mitigar o aparecimento acelerado de osteoporose? Isto é uma pergunta. Reparem, um problema, uma pergunta de investigação, é sempre na interrogativa, ok? E então, que aspectos é que deveríamos desenvolver no enquadramento para responder a este problema? Há uma coisa que eu não vos disse. Quando fazemos uma revisão, por exemplo, uma revisão sistemática da literatura, normalmente temos sempre que formular o problema, que depois, no final da revisão, termos uma resposta a esse problema, ok? Depois também podemos falar um bocadinho sobre isso. Até vos posso disponibilizar um artigo, no caso ainda não terem, eh, de metodologias de acrónimos que ajudam a formular uma questão de investigação. Não sei se vocês já ouviram falar do PICO, ou PIC, ou derivados, o PCC. Há muitos acrónimos que podem ser utilizados. Falaremos disso mais para diante. Mas, então, o que é que devemos equacionar? Contexto e história do problema a resolver, ou caracterização do objetivo a atingir. Portanto, a origem, evolução, atualidade, devem aparecer aqui então os tais dados estatísticos, ok? É muito importante, se nós tivermos dados estatísticos, apresentarmos aqui consumos de um determinado medicamento, se estivermos a estudar interações, se é um medicamento que é muito consumido, se não é, se é mais consumido em determinada faixa etária, isso é muito importante e deve ser equacionado aqui, ok? As tais teorias associadas, que às vezes podem existir, mas não é obrigatório, ok? E então o estado da arte, que é a tal revisão da literatura, que depois pode e deve resultar numa revisão sistemática, num scoping review, ou então simplesmente uma revisão narrativa, ok? Um, Outro aspecto fundamental tem a ver com a fundamentação do estudo. E ela é importante, porquê? Porquê é que vocês vão fazer aquele estudo? Porquê é que querem resolver aquele problema? E isso tem que realçar. Portanto, porque é que é relevante? Quais as mais-valias que decorrem depois de realizarem o estudo? Se vocês fizerem um estudo destinado a determinar a prevalência da osteoporose em idosos da cidade do Porto, se chegarem depois no final do estudo e verificarem que 80% dos idosos têm osteoporose, então isto é um problema. É um problema que tem que ser encarado, tem que ser tomadas medidas no sentido de mitigar esse problema e, mais do que isso, até prevenir nos mais jovens que, quando sejam idosos ou quando forem idosos, não tenham o mesmo problema. Ok? Portanto, é muito importante identificar o problema para depois poderem ser tomadas medidas. E estamos a falar de problema ou de problemas, e isto é fundamental, porque muitas vezes esquecemos de identificar qual é o problema que queremos resolver. Isto normalmente é muito relevante até nos estudos de revisões, nomeadamente revisões sistemáticas, mas é uma pergunta, e eu já vi alguns trabalhos em que as pessoas colocam o problema, em vez de colocarem como se fosse uma pergunta no interrogativo, colocam como uma afirmação e confundem problema com hipótese. E isso não pode acontecer, ok? Portanto, é uma pergunta e o desenvolvimento do trabalho visa responder a esta pergunta. Está bem? Eh, É preciso delimitar o problema e também não se podem esquecer de uma coisa, que é não podem identificar problemas eh, que sejam impossíveis no tempo que vocês têm, com os recursos que têm, impossível de resolver. Porque às vezes as pessoas aparecem com propostas de trabalhos que no período de um ano, e vocês só têm um ano para fazer isso no próximo ano, não se esqueçam disso, e se estiverem a trabalhar ainda vão ter menos disponibilidade. Portanto, não podem querer resolver ou explorar um tema para o qual não têm tempo barra dinheiro, mas aqui o problema do dinheiro não é problema vosso, é problema dos tutores barra dos orientadores. Mas é preciso ponderar este deve haver, ok? Tem que ser uma decisão
ponderada. Ellen entrou, eu não a estou a ver, mas do que ela já aqui está. Olá, Ellen. Depois falamos adiante, está bem? Portanto, tipos de problemas. Bom, aqueles que normalmente nos dizem mais respeito são problemas de ordem prática, ok? Não tanto problemas de ordem intelectual, mas de ordem prática. Determinação da prevalência de uma doença, determinar o tipo de efeitos secundários que existem entre determinado tipo de princípios ativos ou princípios ativos e alimentos, por exemplo, determinar se determinado tipo de plantas têm compostos antioxidantes que possam ser utilizados na preservação, por exemplo, alimentos processados, enfim. Em oposição a problemas de ordem mais intelectual, mais da área das ciências sociais, que não nos dizem tanto respeito, ou mais da parte económico-financeira. Tenho aqui alguns exemplos. Não sei se alguns deles, se calhar, dizem-vos respeito mais a uns do que a outros, mas é apenas são apenas alguns exemplos de ordem prática, é isso que eu estou a referir. Por exemplo, determinar o perfil do consumidor de suplementos vitamínicos para auxiliar a implementação de ações de marketing ou ajustar a fórmula de suplementos alimentares às necessidades etárias dos principais consumidores. Okay? Isto é um exemplo de um problema. Eu quero determinar o perfil do consumidor numa determinada área geográfica, vou passar um questionário, por exemplo, para saber em vários estratos da população, para saber se consomem ou não suplementos vitamínicos, ok? Que tipo de suplementos vitamínicos, de modo a ajustar as fórmulas que coloco no mercado àquela faixa etária que é mais consumidora, porque obviamente o perfil vitamínico dos suplementos varia e é ajustado à faixa etária. Isto é um exemplo. Outro exemplo, avaliar os efeitos de determinada política pública, como a implementação do sistema Valor-Med, sobre a redução da presença de resíduos de medicamentos presentes nos resíduos indiferenciados domésticos. Esta é outra possibilidade. Também poderíamos fazer um questionário para avaliar o efeito, sei lá, de uma campanha de marketing que surja na televisão para sensibilizar as pessoas para o sistema Valor-Med, para a utilização, para o recurso ao sistema Valor-Med, em vez de descartarem os resíduos de medicamentos no lixo comum. Enfim, estou a especular, ok? Não sei se estão a compreender este tipo de exemplos de problemas. É uma das coisas que vos vai ser apresentada. Quando escolherem o tema, vão ter que analisar e identificar qual é o problema que terão que responder. Os de ordem intelectual não nos dizem respeito tanto a nós, tem mais a ver com questões de foro teórico, mas a verdade é que nós poderíamos eventualmente, por exemplo, fazer um estudo sobre qual é a evolução do perfil do técnico de farmácia que tenha ocorrido ao longo do tempo em acompanhamento com a evolução da formação. Por exemplo, também poderia ser um exemplo de um problema que nós queríamos dar uma resposta. Normalmente vocês não vão muito para este tipo de problemas. Portanto, o processo de problematização leva então à formulação de perguntas que se refletem de alguma forma nos objetivos, ok? E que depois temos que atender. Agora, que cuidados é que devemos ter nessa pergunta, nesse problema que queremos resolver? Em primeiro lugar, o problema deve ser claro e preciso. Deve ser possível de haver uma resposta, ok? Muito clara. Não devemos estar a... Desculpem lá. Devemos ser capazes de responder, não devemos estar a criar problemas que só nos criem problemas, desculpem a expressão, porque depois não conseguimos responder, não conseguimos ter acesso a recursos para responder a esse problema. E devemos equacionar no sentido dele ser execuível no tempo que temos. Portanto, ao final de um ano, no vosso caso, temos de ter uma resposta, temos de ter uma solução, temos de ter resultados para apresentar, ou pelo menos para contribuir para a resolução desse problema.
deve ser delimitado a uma dimensão viável. Voltando àquela questão da prevalência da osteoporose, repare, nós vamos estar a prevalência da osteoporose, por exemplo, nos idosos da cidade do Porto, não vamos estar a prevalência dos idosos no país, porque se calhar um ano não daria para isso, tínhamos de ter contactos em todo o país, se calhar tínhamos que ter amostras representativas das várias regiões do país e, portanto, provavelmente num ano isso não era execuível. Portanto, a questão da delimitação e da dimensão são aspectos muito importantes. Hum, eu penso que isto é um bocado maçudo. Volto a dizer, não é para vocês decorarem, é para vocês, digamos, consultarem quando estiverem a refletir sobre a proposta de anteprojeto que vierem a escolher, ok? E resumindo, o que é que terem que fazer? Quando olharem para a proposta de anteprojeto, para a proposta de tema, perdão, é trabalharem o tema, verem se é tema ou se é um título, ok? Se for um tema, tem que afunilar, trabalhar uma proposta de título, trabalhar depois a introdução em termos de relevância, ok? Porque é que é importante trabalharem aquele tema barra aquele título, usarem recursos, dados estatísticos existentes na região, em Portugal, na Europa preferencialmente, ok? E salientar de que forma que o vosso estudo vai contribuir para a melhoria da situação, para o aprofundar do conhecimento nessa área, ok? E depois, obviamente, os objetivos. Geral, mais geral, e vamos ainda falar sobre isso, e objetivos específicos. E depois então virá o resto. Agora, o problema, muitos de vocês eventualmente irão fazer uma revisão, provavelmente uma revisão sistemática, que tem uma metodologia própria, vão ter que definir uma questão. E essa questão, iremos falar na próxima aula um bocadinho sobre isso, terá que ser bem definida e há técnicas que ajudam a definir essa pergunta, porque depois, a partir dessa pergunta, é que nós vamos escolher as palavras-chave que nos vão ajudar a fazer a pesquisa bibliográfica, ok? E, portanto, tudo isto depois articula umas coisas com as outras. Em termos, há alguma questão que queiram colocar? Não? Podemos continuar então? Sim. Se quiserem fazer algum intervalo, por favor, digam, está bem? Como não tem questões, as coisas andam mais depressa. Sobre as hipóteses, e se eu perguntar o que é uma hipótese, sabemos que, Marta, sabemos que o problema normalmente é uma questão, há uma questão, problema é uma pergunta, na interrogativa, as hipóteses normalmente são respostas, não é? É essa pergunta, que podem ou não ser validadas no final, podem ser negadas. Aqui temos alguns exemplos, ou vou-vos apresentar algumas hipóteses. Portanto, são então as hipóteses são supostamente respostas para um determinado problema que vamos explorar no trabalho que vamos desenvolver. Mas isto de vez em quando foge. No sentido de procurar soluções para aquilo que estamos a estudar. Não têm necessariamente que serem definidas, mas podem ajudar. E acima de tudo, porque muitas vezes nos ajudam a definir os objetivos. Muitas vezes eles surgem mais através do foro analítico, ok? Mas não é obrigatório nós definirmos hipóteses, ok? Podemos definir ou não. Elas muitas vezes orientam o planeamento dos procedimentos, nomeadamente a componente metodológica, e podem ajudar-nos a canalizar os nossos meios na procura de evidências que venham a comprovar ou não, ou a refutar as hipóteses que foram formuladas. Okay? Tenho aqui a hipótese define até onde se pretende chegar, sendo a diretriz de todo o processo de investigação. É sempre uma afirmação, uma resposta possível ao problema proposto. Okay? A gente pode sempre dizer que, voltando àquele exemplo caricato que eu vos dei, que o consumo de leite e derivados ajuda a mitigar ou a prevenir o aparecimento de osteoporose, desculpem, quando for ingerido
enquanto as pessoas forem jovens. Quando forem idosas, já não vai resolver o problema, pode atenuar a evolução, mas já não vai resolver o problema porque ele já está instalado. Ok? Um, ops, um exemplo. Suponha que começou a investigar a taxa de mortalidade infantil numa determinada área periférica de uma grande cidade. Portanto, mortalidade infantil. O seu objetivo de estudo seria saber o que acontece naquela área, naquele bairro, naquela freguesia, para se verificar uma mortalidade tão elevada. Portanto, taxa de mortalidade infantil numa determinada região é muito elevada. Possibilidades de hipóteses. A mortalidade infantil tem uma relação significativa com o tipo de alimentação das crianças. Primeira hipótese. Segunda hipótese. A mortalidade infantil tem uma relação significativa com a baixa escolaridade dos pais. Terceira hipótese. A mortalidade infantil tem uma relação significativa com a falta de saneamento básico na localidade. Portanto, isto são possibilidades de hipóteses, ok? Nós, com o estudo que vamos desenvolver, podemos depois negar cada uma destas hipóteses. Eventualmente até podemos obter um resultado que vá contra a totalidade das hipóteses que traçamos. Okay? Porquê é que as hipóteses às vezes são importantes de serem equacionadas? Porque nos ajudam a definir caminhos de investigação passíveis de serem explorados. Reparem, se eu aqui relaciono mortalidade com alimentação, quer dizer que eu tenho que estudar de alguma forma o tipo de alimentação que as crianças têm, ok? Aqui, ao relacionar com a baixa escolaridade dos pais, quer dizer que eu tenho que caracterizar a escolaridade dos pais, ok? Ao relacionar com o saneamento básico, eu tenho que, de alguma forma, caracterizar o tipo de saneamento que existem nas habitações e na área pública. Se há um saneamento infraestruturado, se não há, se há fossas estéticas, enfim. Portanto, muitas vezes a definição das hipóteses ajuda-nos a identificar caminhos que nós temos que estudar para que o estudo seja bem sucedido, ok? Pronto, aqui tem algumas características das hipóteses para serem bem formuladas. Deve ser conceptualmente exata, portanto, deve ser exata nos termos e nos conceitos, eh, portuguesmente falando, numa forma afirmativa, desculpem, passível de ser negada, deve estar vinculada a um método ou uma técnica utilizada na investigação, na pesquisa que queremos fazer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, para explorarmos, tem que existir um método ou uma técnica já testada. Se não houver, nós temos que identificar, temos que a desenvolver, ok? Não pode ser ao acaso. Normalmente deve haver uma relação entre duas ou mais variáveis. Nós vimos ali que normalmente a questão do saneamento ou da escolaridade dos pais, ou, enfim, relativamente à morte das crianças, deve ser simples e concisa. Em ciência, nós dizemos normalmente que a explicação mais simples é aquela que está correta. Evitarmos termos subjetivos ou adjetivos como bom, mau, muito pouco, enfim, devemos ser o mais exatos possíveis. E chegamos aos objetivos. E eu agora queria-vos, porque todos vocês já fizeram trabalhos, queria-vos perguntar, na vossa opinião, o que é que se deve equacionar quando definimos objetivos? O geral, ou os objetivos gerais, e os específicos. Em que é que eles diferem? Daniela, quer ajudar, quer-me ajudar a explicar aos seus colegas em que é que difere o objetivo geral e objetivos específicos? É assim, o objetivo geral vai sempre de encontro ao tema, não é? Que nós escolhemos. Depois, por exemplo, no caso que estava a dizer da osteoporose, nós depois podemos sempre associar, por exemplo, o risco de um idoso ter para desenvolver osteoporose relativamente à suplementação que faz ou ao tipo de nutrição e assim. Portanto, isso já é mais específico, não é tão geral. O geral é mais abrangente, ok? Exato. Não é nada, pouco tem de concreto, ok? Obviamente que muitas vezes, se vocês quiserem fazer uma revisão sistemática e se a vossa dissertação for simplesmente uma revisão sistemática, e espero que não seja, é
aí não vamos depois criar objetivos específicos. O objetivo é só um, é o desenvolvimento de uma revisão sistemática sobre um determinado tema. Ok? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Pode haver trabalhos, nós não temos necessariamente que ter objetivo geral e objetivos específicos, dependendo muito daquilo que pretendemos estudar, normalmente é exigido, e nunca se esqueçam que o objetivo deve ser definido com o verbo em que tempo? Pelo tempo verbal. Estudar, identificar, relacionar, no infinitivo, ok? Portanto, os objetivos, seja eles geral ou específicos, deve ser sempre utilizado o tempo verbal no infinitivo. Isso é obrigatório, está bem? E se vocês lerem qualquer trabalho, verão que é sempre no infinitivo. Portanto, então os objetivos, sejam eles geral ou específicos, são fundamentais porque condicionam os capítulos que vêm a seguir. Estão relacionados com o que se pretende descobrir, ou medir, ou comparar, ok? E obrigatoriamente constam, é o último ponto da introdução, ok? Nunca se esqueçam disto. A introdução termina com a formulação dos objetivos. Está bem? Sempre. Características dos objetivos. É o eixo do desenho de estudo. Portanto, é ele que nos diz exatamente o que queremos estudar. Deve então ser definido sem ambiguidades, suscetível de investigação específica, realista e operacional. Devem representar a principal pergunta que se deseja responder, o último parágrafo da introdução e o verbo deve ser sempre no infinitivo, ok? Isto são as características. E a distinção entre um e outro. O geral deve resumir e apresentar a ideia central do trabalho e a sua finalidade, e enquanto os específicos dão uma maior delimitação, são mais afunilados, ok? E já trabalham com alguns detalhes do processo de investigação que nós queremos desenvolver. Muitas vezes nós conseguimos traçar um objetivo específico para cada capítulo do trabalho e ajuda-nos não só na organização da metodologia, como também depois nos resultados e na discussão. Este quadro tem as principais diferenças, ok? Objetivos gerais, resumir e apresentar a ideia central de um trabalho académico. Os específicos apresentam de forma mais detalhada os resultados que se pretende alcançar através da investigação ou da pesquisa. O sentido mais amplo nos gerais, mais detalhado nos específicos. Deve conter o geral, a hipótese ou o problema que será investigado no trabalho, assim como a delimitação do tema, enquanto os específicos devem descrever as etapas da investigação ou da pesquisa que queremos fazer, ok? Numa sequência lógica. Às vezes, quando vocês me apresentam os objetivos específicos, muitas vezes colocam-me, por exemplo, a revisão da literatura a meio ou no fim. Não pode ser. Nós, antes de avançarmos, por exemplo, para qualquer trabalho laboratorial, nós temos que fazer, determinar o estado da arte, ok? Em que nível é que está o conhecimento. Então é preciso fazer uma revisão da literatura. E só depois é que avançamos. Portanto, o primeiro capítulo terá que ver com a definição do estado da arte, do trabalho, do conhecimento relacionado com o estado da arte. Objetivos descritivos e objetivos analíticos. Muitas vezes também aparece isto. Nos objetivos descritivos, normalmente eles têm tendência a descrever um fenómeno. Por exemplo, a prevalência, o exemplo que eu vos dei, da osteoporose, a incidência, os sintomas, e relacioná-los com um problema. Por exemplo, a gripe, com uma doença, ok? Numa determinada população. Reparem naquele exemplo que eu vos dei. Qual era a população? Aquele exemplo que eu vos dei da osteoporose, qual era a população? Eram os idosos, ok? E o problema? Era a osteoporose. E qual era o fenómeno que queríamos estudar? Era a prevalência, ok? Portanto, estão a ver que o objetivo, neste caso, tratava-se de um objetivo descritivo. Determinar a prevalência eu tenho aqui outros exemplos. Determinar a prevalência da enurese noturna nas crianças do Porto. Caracterizar os doentes hipertensos no centro de saúde de Irmesinde quando o grau de risco cardiovascular, com base na escala de risco da OMS. Desculpem lá, mas eu, como tenho aqui
alguns ecrãs de vocês, não consigo ver o ecrã todo. Portanto, isto são exemplos de objetivos descritivos. Analíticos, normalmente relacionam duas variáveis, pelo menos duas, uma variável independente e uma dependente, e temos aqui, ou então uma exposição ou uma intervenção, por exemplo, uma patologia, um tabagismo, e depois o impacto que tem, ou a resposta que tem, neste caso, o cancro do pulmão. Portanto, elevado consumo de tabaco pode resultar nesta patologia. E depois temos a população que temos que identificar. Ok? Bom, isto muitas vezes normalmente nós não temos que definir entre objetivos analíticos ou descritivos, ok? Identificamos só objetivos e chega. Objetivo geral e objetivos específicos. Temos aqui alguns exemplos que eu não consigo ler, tenho que puxar o ecrã para cima. Verificar se a educação para a saúde, num grupo que produz melhores, verificar se a educação para a saúde em grupo produz melhores resultados do que a educação para a saúde individual no controle metabólico de doentes diabéticos tipo 2, num centro de saúde da Maia. Isto é um exemplo, ok? Isto foi inventado. Não sei se na Maia tem este tipo de programas, se não tem. Se tiver aqui alguém da Maia, desculpem, não foi mesmo inventado, ok? Na prática, o que nós queremos verificar é se um determinado programa que pode ser implementado é mais eficaz em grupo relativamente à situação individual. Se há melhores resultados quando agrupamos as pessoas, diabéticos tipo 2, e fazemos esses programas em grupo, do que fazer caso a caso. Neste outro exemplo, verificar se existe associação entre a idade e a anamnese noturna nas crianças do Porto. Pronto, esta outra possibilidade. Ao contrário do objetivo específico, desculpem, ao contrário do objetivo descritivo, o objetivo analítico traduz uma hipótese de investigação. Já estão a ver que normalmente nos objetivos, no caso de descrição, nós não temos necessidade de equacionar hipóteses. Podemos, mas não é obrigatório. Se pretendemos estar um estudo analítico, fazer um estudo analítico, devemos tentar formular hipóteses. Porquê? Mais uma vez, porque nos ajudam depois na organização da metodologia, dos objetivos da metodologia e depois dos capítulos seguintes, resultados e discussão. Metodologia. Já estão cansados, não é? Podemos continuar e acabamos mais cedo? Ou querem fazer um intervalo? Continuamos? Podemos continuar. Continuar. Pronto. Metodologia. Se recordam, comecei logo no início por vos dizer que a metodologia depende muito do tipo de trabalho que vocês vão desenvolver. Se for um trabalho de revisão, por exemplo, ou de cariz epidemiológico, a metodologia é completamente diferente daquela que vocês podem ter que desenvolver se quiserem fazer um trabalho de cariz laboratorial. E, portanto, aqui, o que vocês têm no modelo de projeto é um exemplo de tópicos para um trabalho de cariz epidemiológico, ok? Se for um tema de cariz laboratorial, a estrutura será completamente diferente. E isso terá sempre que ser trabalhado, e isto é muito importante, vocês não têm que fazer o trabalho sozinhos, por isso é que vocês têm um tutor, ok? Portanto, a proposta que vocês vão receber já tem alguns tópicos relativos à metodologia. E vocês o que é que têm que fazer? Traçaram os objetivos e para cada objetivo específico, se o tiverem traçado, devem identificar alguma metodologia ou técnica passível de responder àquele objetivo específico. Não se esqueçam de colocar a referência bibliográfica. Eu puxo-vos as orelhas, no bom sentido, se vocês se esquecerem. É um erro muito frequente, uma lacuna muito frequente. Vocês apresentam a metodologia, até identificam o título do método ou da técnica e depois não põem a fonte. Tem que pôr a fonte, não foram vocês que desenvolveram ou que inventaram aquele método, tem que colocar a fonte bibliográfica, ok? Assim como na introdução. Portanto, nós na próxima aula vamos falar um bocadinho melhor sobre isso, porque eventualmente alguns de vocês já estão muito rotinados nisso, outros nem tanto, mas é fundamental na metodologia colocar as referências bibliográficas dos métodos que vocês pretendem ou das técnicas que vocês pretenderem utilizar, ok? Portanto, continuando então com a metodologia.
Portanto, o objetivo da metodologia ou do material e métodos é explicar o conjunto de métodos utilizados ou a utilizar e o caminho que vamos percorrer durante o desenvolvimento do trabalho. E ele varia muito dependendo do tipo de estudo. Trata-se então de um planeamento detalhado sobre tudo o que será realizado. Deve possuir um nível tal de detalhe que, se o projeto for entregue a outra pessoa, ela deve ser capaz de o executar. E aqui temos logo um problema. Vocês procurarem depois nos artigos, se alguém aqui for fazer um trabalho laboratorial e tiver que pesquisar um método, por exemplo, para dosear o paracetamol em laboratório, em comprimidos ou então em águas residuais ou sei lá, numa solução qualquer, vai fazer a pesquisa. E às vezes, quando os autores publicam os artigos, escondem pequenas coisas, pequenos passos que nos condicionam quando nós queremos replicar o método. Isso é mais frequente do que aquilo que vocês possam imaginar. Ok? E, portanto, é uma das dificuldades que vocês, porventura, podem ter que ultrapassar. Portanto, o método deve ter um nível de detalhe tal que outra pessoa, outra interposta pessoa, possa replicar o vosso método e chegar a resultados idênticos. E quando é bem descrito e bem fundamentado, é meio caminho andado para a redação final do trabalho, porque é um capítulo que já fica, percebem? Se vocês trabalharem bem o capítulo material e métodos, tudo isso já fica depois para o trabalho final. É a mesma coisa em termos de introdução. A introdução, os objetivos e o material e métodos, se vocês se dedicarem tempo e dedicação, já ficam com o trabalho muito adiantado para o próximo ano, para o trabalho de dissertação. E isto é muito importante. Pode acontecer que vocês tenham que fazer protocolos. Este exemplo caricato que eu dei, dosear o paracetamol, vocês podem, através de um artigo, ou 2, ou 3, ou 4 que encontrarem, terem que preparar um protocolo. E o que é isto do protocolo? Na prática, é um procedimento. Vocês utilizaram muitos protocolos na licenciatura e se calhar já aqui no mestrado, tem um procedimento, a técnica que vocês têm que seguir para, neste caso, exemplo que eu dei, dosear o paracetamol. Que soluções é que têm que preparar, o que é que têm que adicionar, em que quantidades, que equipamento é que têm que utilizar no final para dosear, se tem que acertar o pH ou não tem que acertar o pH, ok? Portanto, tudo isso é descrito num protocolo. Vocês aqui não têm que apresentar o protocolo. No limite, podem até, não é obrigatório, podem até colocar em anexo à vossa dissertação, mas não é obrigatório. Ok? Desde que no material de métodos descrevam um método com pormenores. Não vão dizer adiciona 5 ml disto, a 5 ml daquilo. Não é isso que estou a dizer. Está bem? Portanto, quando bem estruturado, bem escrito, é meio caminho andado para o trabalho final, para a dissertação. Eu costumo dizer que nós podemos dividir na metodologia 4 etapas. A primeira, aqui tenho um exemplo, peço desculpa, mas aqui é um exemplo a este tipo de estudos. Depois, se fizerem um estudo de cariz epidemiológico, será diferente, será mais a estrutura que tem na proposta de ano de projeto. Eu aqui apresento uma estrutura ligeiramente diferente. Se eu utilizar animais, pessoas ou estirpes bacterianas, parasitárias ou o que for, aqui eu tenho que caracterizar essas estirpes, esses animais, ok? Por exemplo, começar por caracterizar a caracterização e a procedência desses organismos, ok? Eu trabalho com parasitas. Se eu fizer um trabalho com um parasita determinado, eu aqui vou ter que dizer qual é a estirpe que eu estou a utilizar. Uma estirpe, por exemplo, a ATCC, que foi adquirida, é uma estirpe de referência. Eu vou ter que identificar aqui, ok? Que foi adquirida, a ATCC e por aí fora. A ATCC é uma entidade que tem uma coleção de isolados diferentes, de diferentes micro-organismos. Posso ter que identificar os critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, se eu quiser estudar a resistência de uma bactéria ou de um parasita a um determinado medicamento, eu, além de identificar qual é a estirpe que vou utilizar, eu digo que escolhi uma estirpe resistente a antibióticos ou antiparasitários, ok? Pronto, isto é um exemplo. Estudos realizados no campo devem conter a localização exata. Aquele exemplo que eu vos tinha falado do Porto,
de idosos da cidade do Porto, é preciso identificar o local de proveniência. Localização exata, caracterização do local onde o trabalho foi realizado. Se forem fazer estudos relacionados com etnofarmacologia e forem colher plantas, tem que identificar a planta, onde é que ela foi recolhida, tem que ter um voucher da planta, isso tem que ser feito por um botânico credenciado, tem que ficar um exemplar da planta arquivada num herbanário, ok? Portanto, não se faz assim ao acaso. Isso tem que estar aqui. Depois temos o desenho da investigação, o tipo de estudo, se é um estudo transversal, se é um estudo longitudinal, quais são as fases, se há, sei lá, o caso de controle, se é um ensaio clínico em que nós trabalhamos com, enfim, com um placebo e um novo composto, é aqui que vem aqui o desenho da investigação. Se há questões éticas, ou de consentimento informado, também é aqui que tem que vir, ok? Mas sobre isso eu não vou falar muito, que na próxima aula trabalharemos mais essa matéria. Depois temos os procedimentos específicos, por ordem cronológica, ok? Enfim, deve ser tratado, deve ser explicado aqui de uma forma temporalmente correta, ok? Reparem, aquele exemplo que eu vos falei do doseamento do paracetamol. Aqui, em primeiro lugar, como é que nós vamos fracionar os comprimidos, por exemplo, ou então como é que escolhemos o princípio ativo que vamos testar, se é para o análise, se não é. Depois, se queremos testá-lo em soluções aquosas ou oleosas, por exemplo. Depois, qual é o tipo de técnica, se é HPLC, se é GC, se é outra técnica qualquer, ok? Depois, se vamos, sei lá, utilizar controles internos ou não em HPLC. Há aqui muita coisa que deve ser aqui explorada. Aqui é que normalmente nós exploramos o procedimento técnico do que vamos implementar em laboratório, ok? E quais são as variáveis que vamos trabalhar. Por exemplo, se tivermos, sei lá, a estudar a sensibilidade de uma bactéria ou de um parasita qualquer é um composto, podemos explorar se a temperatura de 37 graus ou de 40 ou de 35 a reação do micro-organismo é a mesma, ou se varia. Se associarmos aquele antibacteriano, antiparasitário a um outro composto, se eles são mais eficazes em conjunto ou não. Portanto, esses procedimentos têm que ser aqui descritos, ok? Se utilizarmos mais réplicas, 2, 3, 4 réplicas, no fundo é aqui que tem que vir tudo explicado. E não sendo nós os autores da metodologia, com as fontes bibliográficas, ok? Na análise dos dados, obviamente, falamos sobre os testes estatísticos que vamos utilizar ou que tencionamos utilizar. Vocês dizem, mas eu tenho que saber logo tudo. Não, não tenho. Até porque muitas vezes os resultados podem ser, como é que é dizer, imprevisíveis. E com os resultados preliminares que vocês vão tendo, vocês vão reorganizando as experiências, ok? Portanto, aquilo é, à partida, o que se pretende estudar. Aqui a parte dos testes estatísticos. Depois o professor João Paulo Martins é a área dele. Também no próximo ano, à partida, será ele a dar o apoio. Se precisarem de apoio na área da estatística durante o ano, ele estará sempre disponível para ir reunindo com vocês. Portanto, no próximo ano, se nada mudar, eu e ele continuaremos a estar disponíveis para vos acompanhar, mas não seremos os orientadores, ok? Os orientadores serão aquelas pessoas que este ano serão os vossos tutores. No meu caso, obviamente, só quero escolher os temas ou algum dos temas que eu propus. Portanto, aqui temos então a componente estatística. E depois temos a parte da metodologia terminada. No caso do anteprojeto, do modelo do anteprojeto que está no Moodle, ele está montado mais para um trabalho do tipo epidemiológico. E, portanto, aí vocês têm que identificar o tipo de estudo. Por exemplo, se é um estudo transversal, aquele exemplo que eu vos dei, vamos estudar a prevalência da osteoporose em idosos da cidade do Porto. Eu aplico um questionário, por exemplo, agora, este ano, mas não vou aplicar no próximo ano outra vez, nem daqui a 2 anos. Portanto, é um estudo transversal.
Se for ao longo do tempo, se voltar a aplicá-lo daqui a 5 anos, as mesmas pessoas, ou daqui a 10 anos, já é longitudinal, ok? O local do estudo, a duração do período, a população em estudo e por aí fora. Portanto, isto são elementos, se quiserem fazer um estudo de cariz epidemiológico, terão que identificar, ok? O tipo de variáveis, a maior parte de vocês, pelo menos, recorda-se no primeiro ano termos feito um trabalho sobre a farmácia caseira, ok? Pronto, é mais ou menos dentro disto. Okay? É um tipo de estudo de cariz epidemiológico em que teriam que responder a estes itens que aqui estão. Depois vem o cronograma, que muitas vezes é uma dor de cabeça para vocês. E aqui eu vou parar a partilha e vou-vos perguntar o que é que entendem por um cronograma. Porque é que o cronograma é importante? Oh, Enan, boa noite. Ela chegou um pouco atrasada, não sei se pode falar. Está tudo bem consigo? Nós fizemos uma apresentação no início, entretanto, alguns de vocês foram chegando mais tarde e acabamos por não nos apresentar. Se não puder falar depois mais tarde, fazemos as apresentações, está bem? Porque é que o cronograma é importante? O cronograma, digamos que é em jeito de planificação, ele vai identificar as etapas ao longo do tempo, de uma escala temporal, as etapas que nós temos que ir superando para que o trabalho seja concretizado. Cada etapa pode-se ir sobrepondo umas às outras, ok? Vou-vos mostrar um exemplo, mas é importante, quando se elabora o cronograma, que pode perfeitamente ser alterado, ok? Não é definitivo, mas é um instrumento para a nossa orientação, para o controle do tempo que a gente vai dedicar a cada fase do trabalho e sabermos se estamos atrasados ou se, pelo contrário, estamos adiantados, se é preciso fazer alguma alteração na planificação. E, portanto, o cronograma, ao contrário daquilo que as pessoas às vezes pensam, que fazem uma proposta e nunca mais olham para aquilo, é fundamental. Até porque nós temos por norma, no segundo ano, a meio, mais ou menos, do ano letivo, normalmente com os vossos colegas vai acontecer entre março e inícios de abril, fazemos o que nós designamos de ponto de situação, ok? Não é avaliação, mas desafiamos os estudantes a fazer uma pequena apresentação relativamente àquilo que se propunham desenvolver, o que é que já está feito, em que ponto é que estão, o que é que falta fazer, se necessitaram ou necessitam de alterar alguma coisa da planificação, ok? É um momento de partilha com os orientadores ou orientador, os supervisores que acompanham o trabalho, normalmente eu e o professor João Paulo Martins, e às vezes convidamos algum elemento externo para, enfim, para ajudar a refletir sobre o desenvolvimento do trabalho. E, portanto, o cronograma ajuda-nos a planificar as atividades. E isso, eu vou voltar a partilhar, diz-nos então quando é que nós devemos executar cada fase, cada etapa do trabalho que pretendemos desenvolver. Portanto, dividimos o estudo em fases ou etapas, ok? Tendo presente mais ou menos quanto tempo é que devemos dedicar a cada uma dessas fases. E isto eu aqui vou abrir um parêntese. Os tutores /orientadores não estão para vos dificultar a vida, estão para vos ajudar. Vocês têm que ser, desculpem a expressão, chatos, devem procurá-los sempre que precisarem, ok? Não devem fazer, e que às vezes acontece, é no início do segundo ano procuram, vão com muita vontade e depois chega aí a novembro, desaparecem do mapa e se voltam a aparecer em abril. E dizem, eu já fiz tudo, já tenho aqui tudo feito e a gente vai ver. E às vezes é preciso repetir muito aquilo que fizeram. Portanto, o cronograma com as várias fases também implica que haja balanços, reflexão ao longo das fases, no início, a meio, no fim de cada fase. Okay? Isso é muito importante. Os orientadores não estão para vos dificultar a vida, estão para vos ajudar. Obviamente que às vezes têm que vos puxar as orelhas, desculpem a expressão. Quando as coisas não estão a correr bem, quando marcamos uma reunião e vocês aparecem e não fizeram trabalho nenhum, passa mais um mês e a gente reúne e não apresentam resultados nenhuns, em oposição àquelas pessoas que apresentam logo N trabalho e às vezes até antecipam as etapas seguintes. Também temos muito bons exemplos. Portanto,
não esquecer que há etapas ou fases que podem ser desenvolvidas em simultâneo. É perfeitamente, eu diria que é quase a norma. Okay? Nós estamos a escrever a introdução, por exemplo, e simultaneamente podemos já ter escrito ou estar a escrever o material em métodos. Não tem problema nenhum. A distribuição do tempo é fundamental. Eu aqui volto a chamar a atenção. Eu pareceu-me da conversa que tivemos na apresentação que a maior parte de vocês são trabalhadores estudantes. Não sei se requerem um estatuto ou não. Normalmente não pedem porque enfim, não é de bem mais-valias, mas independentemente disso, o tempo que vocês têm para dedicar ao trabalho não é o mesmo que se estivessem só a fazer o trabalho de mestrado. E, portanto, não podem nunca esquecer isso, porque eu normalmente chamo a atenção a isso, a quando da defesa dos anteprojetos, e já tem acontecido pessoas que estão a trabalhar e apresentam um plano mirabolante, e a primeira pergunta que eu faço é: vai conseguir executar isso tudo? E a resposta vem: sou uma pessoa muito dedicada, muito organizada e tal. Pois, tudo bem, mas o tempo não estica. E se for um trabalho em que as pessoas tenham que passar muito tempo no laboratório, ou tenham outro tipo de compromissos, é preciso compatibilizar isso. Eu tive um dos últimos alunos de mestrado que tive, o Vítor, trabalha no Hospital de São João. Ele optou por fazer um trabalho de cariz laboratorial. E eu e outra pessoa que orientamos ficámos um bocadinho apreensivos no início. Será que ele vai ter tempo? Mas ele conseguiu gerir muito bem o tempo que tinha. Ele saía do hospital, também não era muito longe, vinha para a escola, para os laboratórios do CISA, e depois trabalhava a partir das 5 da tarde, 4h30, 5, 6 horas da tarde. E foi disciplinado, teve uma boa nota. Portanto, não é nada que não se consiga fazer. Agora, tudo depende do tempo que vocês entenderem querer ou poder disponibilizar para a concretização do trabalho. E isso deve ser refletido aqui no cronograma, está bem? Aqui tem um exemplo. Portanto, vocês podem pôr aqui em cima o mês e o ano, e aqui as várias etapas. Estas aqui são aleatórias, ok? Não tem que ser isto. Obviamente que no início é sempre necessário fazer um levantamento bibliográfico, sempre, que não é feito só num mês. Ele aqui está restrito aqui, a elaboração do anteprojeto é feita aqui. Depois temos a apresentação do projeto, normalmente no início de cada ano, mas muitas vezes a recolha dos dados já começou antes. Está bem? E, portanto, isto são etapas que se podem sobrepor. Isto é apenas um exemplo muito caricato, ok? Se vocês quiserem ver, há muito tipo de exemplos no net de organização de cronogramas, mas isto deve ser, não deve ser, não devem ser vocês sozinhos a elaborar o cronograma. Devem fazer um exercício e depois trabalhar com o vosso tutor. Porque ele, mais que ninguém, se ele propôs o tema, ele tem uma noção mais concreta do tempo que vocês terão que dedicar para o cumprimento de cada etapa. Ok? Se for um trabalho que implica enviar para a Comissão de Ética, vocês têm que fazer, porque querem passar um questionário, têm que fazer uma pesquisa prévia do tipo de questionários que poderão utilizar, se estão validados, se não estão validados, vocês têm que o validar, se querem elaborar vocês um questionário e validá-lo, depois submeter à Comissão de Ética, ter uma resposta e só depois é que podem começar a recolher os dados. Portanto, isso tem que ser tudo vertido aqui nas etapas, ok? Que vocês vão cumprir. E isto depois aqui há uma previsão. Isto demora um mês, demora 2 meses. Só para enviar à Comissão de Ética, se enviarem aqui, normalmente demora pelo menos 2 a 3 meses. Só podem pôr a recolha dos dados depois de terem um parecer favorável da Comissão de Ética. Se vocês depois quiserem, mas não sei se dará tempo, porque nós só vamos ter, comigo vocês só vão ter mais uma aula, não é? Mas então vão ter a escolha dos temas. Falaremos entretanto, porque esta questão do planeamento é muito importante para vocês, em particular para quem estiver a trabalhar. Ok? E depois podem colocar, não é obrigatório, colocar também a entrega e a defesa. Não é tese, isto está aqui de propósito. Portanto, no mestrado, o trabalho final designa-se relatório final de estágio ou dissertação. Ok? A tese é no doutoramento. A designação formal
tese é doutoramento, do mestrado é dissertação ou o relatório final de estágio? Alguma pergunta até agora? Não. Pronto, as questões éticas vamos deixar para a próxima aula, está bem? Porque eu aí queria percorrer os vários modelos com alguma atenção. Se houver algum de vocês que depois vá ou preveja fazer um questionário, eventualmente, enfim, eu disporei de mais tempo para acompanhar quem precisar de submeter processo à Comissão de Ética. Obviamente, para quem não precisar, é algo que é desinteressante, não é? Mas pelo menos ficam com a ideia. E depois a questão da bibliografia, que é o último capítulo, que muitas vezes as pessoas se estão, enfim, de certa forma se desleixam, e muitas vezes, na maioria das vezes, são penalizadas neste capítulo. Isso acontece sempre, e acontece para aí para 90% dos trabalhos, sejam eles de licenciatura, de mestrado, do que for. Porque deixam normalmente para o fim, e depois não têm grande tempo, e mesmo quando utilizam gerenciadores de referências, depois não vão verificar se está bem escrito ou se não está bem escrito. Como eu vos disse, nós seguimos o normativo APA, ok? Eu depois, na próxima aula, vou-vos disponibilizar um ou dois documentos, mas há muitos na net. Se vocês forem, hoje em dia está tudo na net. Se forem para a net, escreverem normas APA, aparece N documentos. E eu costumo dizer, para aqueles que já foram meus alunos já sabem que é isto que eu digo, isto é uma receita de cozinha. Nós só temos de seguir. Se quisermos colocar, se for um capítulo de um livro, a sequência é uma. Se for um livro, a sequência é outra. Se for um artigo publicado numa revista científica, a sequência é outra. Se for um decreto-lei ou uma portaria, a sequência é outra. A organização é outra, ok? Portanto, digamos que há formas diferentes de se organizar as referências bibliográficas, ok? E também de apresentar as citações ao longo do trabalho. Desculpem, que eu estou muito. Portanto, vamos, enfim, dedicar um bocadinho de tempo a isto na próxima aula. Depois, há aqui um outro título, há muitos na net, mas que vocês podem consultar. O link está aqui, é um livro muito interessante, porque foi feito por pessoas profissionais de saúde da área do Algarve. Enfim, mas é para consulta, ok? E não se aplica a toda a gente. Quem for fazer trabalhos de cariz laboratorial, não se aplica. Mas quem for para fazer trabalhos de cariz epidemiológico, pode ser um bom apoio. Pronto, isto era o que eu tinha para vos falar hoje. E agora queria conversar com vocês, dúvidas que vocês tenham. Isto sim, foi muito pesado, eu reconheço que é. A minha experiência leva-me a que eu vos aconselhe quando estiverem a organizar o anteprojeto, não tentem fazer tudo num fim de semana. Portanto, depois de terem o tema escolhido, olhem primeiro para o tema e para o enquadramento, para a introdução. E dediquem primeiro um fim de semana a pesquisarem, organizarem a bibliografia para robustecer a introdução. Ok? Na introdução é que nós colocamos conceitos, termos relacionados com aquilo que vamos estudar. Volto àquele caso que inventei há pouco da osteoporose. Portanto, na introdução devemos explicar o que é a osteoporose, se há diferentes graus, o que é que pode influenciar o aparecimento da osteoporose, que fatores, que variáveis, em que idades é que surge, se há doenças concomitantes que podem favorecer o aparecimento ou os estilos de vida, ok? E depois vamos para o componente de estatística, que é qual é a prevalência da osteoporose em Portugal e noutros países, se houver dados sobre o impacto económico ou financeiro, qual é o impacto que tem, sai mais caro
depois da doença instalada, tratar, monitorizar o utente do que prevenir, e então aí o ideal é apostar em programas de educação para a saúde, ok? Tudo isto deve ser abordado na introdução. E custa mais vezes, no ano de projeto, as pessoas escrevem uma página de introdução. Portanto, obviamente que se a gente fizer pouca pesquisa, tem pouco para escrever. Portanto, não entendam perder tempo em fazer pesquisa, ok? É ganhar tempo. Isso é muito importante, ok? Mas eu não sei muito bem que pesquisa é que vou fazer. Então vamos para o tio Google e escrevemos osteoporose e idosos e vemos o que é que aparece. Primeiro vamos ler um bocadinho sobre o assunto. E então depois vamos para bases de dados de cariz mais científico, procurar algo mais concreto sobre aquilo que queremos estudar, ok? Mas isso não se faz juntamente com o resto do ano de projeto num fim de semana. Vocês conseguem fazer um ano de projeto. O que ele não vai ficar é suficientemente maturo para vocês depois poderem trabalhar, digamos assim, no ano a seguir, já na dissertação. Vão ter que voltar atrás e vão ter quase que recomeçar. E isso não deve acontecer. É tempo perdido. E nós notamos logo, quando as pessoas fazem o ano de projeto e defendem, se aquele aluno está em condições de avançar logo em setembro, outubro, para a dissertação a sério, ou se vai ter que refazer tudo aquilo que fez. Portanto, depois vem a questão, obviamente, dos objetivos, ainda da introdução, que não têm que ficar logo todos definidos. É uma coisa que se vai trabalhando e vocês, à medida que vão lendo, também podem melhorá-los. Alguns de vocês podem ter a sorte de quando vos apresentarem a proposta de tema já lá têm alguns objetivos definidos. Normalmente as propostas de tema têm. Não quer que esteja fechado, mas podem ter que trabalhar ainda esses objetivos. Eu, ainda antes da aula, estava aqui a ver no Moodle se a professora Marlene já tinha colocado aqui os temas, mas ainda não colocou. Ela tinha-me dito que ontem que ia ver se conseguia colocar, mas eu já vos disse que só uma colega que só hoje é que disponibilizou os temas e, portanto, ainda não estão aqui. Eu amanhã falarei com ela, também no sentido de pressionar, porque a minha intenção era também apresentar-vos um bocadinho e falarmos um bocadinho sobre os vários temas que fossem apresentados. Mas vocês vão ter muito tempo para abrir, até podem imprimir se quiserem, contactar com o proponente, com o tutor, falarem com ele em que é que consiste. Eu há 3 anos, salvo erro, os vossos colegas fizeram uma coisa muito engraçada, que era dividirem os temas, cada colega vosso ficou com 1 ou 2 temas e foi falar com os professores para tentar perceber melhor em que é que consistia. E depois fizeram uma ligação entre eles e cada um falou um bocadinho sobre o trabalho. E organizaram-se, uns disseram logo que não queriam aqueles temas, e portanto, quando foram escolher os temas, além de já estarem organizados, já tinham uma noção muito clara do que é que consistia cada tema proposto. Porque às vezes vocês podem entender que o que é proposto não é suficientemente claro. E houve pessoas que até foram ao laboratório, foram ao CISA, ver outros colegas vossos que já lá estão a trabalhar, como é que se desenvolvia o trabalho, o espaço, enfim. Portanto, não tenham problemas em conversarem uns com os outros. Eu já vos disse quais são as regras do jogo, mas a professora Marlene vai-vos enviar também essas regras. Por norma, tem a ver com o mérito das unidades feitas e depois da média das unidades do primeiro semestre. Por isso é que isto também não pode ser mais cedo, porque é necessário todas as notas do primeiro semestre terem saído. Eu não sei se já saíram ou não. Mas a partir da escolha só vai ocorrer para aí daqui a 15 dias. Portanto, terão cerca de 15 dias, uma semana e meia a 15 dias, para refletir sobre as propostas de temas e equacionarem. Não escolham só uma, porque se o tema que vocês quiserem for escolhido por alguém que teve a possibilidade de escolher primeiro, vocês ficam entalados, não é? Desculpem a expressão. Portanto, organizem de uma forma seriada os temas. Mas eu sinto que sou eu que estou a falar e vocês não falam nada. Questões que queiram colocar, dúvidas que tenham sobre o ano de projeto. Portanto, o objetivo desta unidade é nós conversarmos, espantarmos os receios. Quem fez os trabalhos de projeto de licenciatura há pouco tempo já tem uma ideia daquilo que vos espera. Não é só que aí
tinham o estágio, tinham que fazer em simultâneo com o estágio. Agora, tem que ser desenvolvido em simultâneo com o trabalho. Portanto, não anda muito longe daquela realidade que vocês passaram. Pronto, depois há pessoas que terão mais apetência para a parte laboratorial, outras menos apetência, tenham atenção à vossa disponibilidade e, acima de tudo, conversem com os tutores, ok? Não tenham receio de conversar com os tutores. Haverá sessões comigo e com o professor João Paulo Martins, mas, acima de tudo, o tutor, que é a pessoa que propôs o tema, é a pessoa que vos pode ajudar mais, no fundo, a trabalhar a ideia do projeto, ok? Na próxima aula, nós já vamos, além destes tópicos que eu vos falei, da parte da bibliografia, portanto, das referências, da Comissão de Ética, eu vou tentar trazer a doutora Teresa Lima da Biblioteca para falar um bocadinho dos serviços que a Biblioteca presta em termos de formação e falar um bocadinho da questão do Zotero e da pesquisa, se bem que alguns de vocês já fizeram isso, já aprendem a utilizar e hoje em dia está tudo na net, no YouTube, são coisas impressionantes, portanto temos é que ter tempo para explorar, mas a minha intenção é convidá-la e ela, estou já a dizer, ela virá, a não ser que não possa naquele horário, mas aí eu avisarei com antecedência, de modo a que a gente encontre um horário alternativo para que o máximo de pessoas possa estar presente. Está bem? Preferencialmente, se eu souber outras formações que possam interessar, que a biblioteca desenvolva, essas sim terão inscrição obrigatória, embora de cariz gratuito. A diferença é que tem um certificado, coisa que, ao vir integrado na unidade curricular, já não terá. Ok? Eu pareceu-me que ela, não sei se pode falar, aqueles de vocês que chegaram mais tarde, que não se chegaram a apresentar, eu penso que foi a Ellen Coutinho. Quem mais? Eu acho que tinha havido outra pessoa.